Deputado, tudo Ah, bem? agora Agora sim, estamos. agora Bem. estamos. Tudo É. bem? Que bom falar com o deputado, que bom. Tudo Boa noite, tranquilo? Rodrigo, doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Estava aqui com um probleminha na conexão, mas agora estamos estabelecidos. Que bom, que bom, que bom falar. Uma E- satisfação estar consigo hoje à noite, nessa live, e com um tema tão importante que é a liberdade das pessoas que vem sido tão violada. eu justamente venho fazendo uma série de lives, porque cada vez mais tem assustado aos homens de boa vontade o que está acontecendo nesse país, não é, deputado? É verdade. Nós estamos aí diante de uma situação na qual a Suprema Corte ela vem sistematicamente cerceando liberdades. Né? Os ministros da Suprema Corte vêm se comportando como um partido político, né, se sobrepondo, né, ao Congresso Nacional, se sobrepondo ao Executivo, invadindo esferas de competência, promovendo prisões arbitrárias, fazendo censura prévia, querendo tirar aplicativos e impedir a comunicação de pessoas. Ou seja, estamos aí vivendo um momento turbulento, né? Um momento dramático. E como nós temos posições muito similares, combinamos em muitas ideias, né? A começar porque, Inclusive, né? inclusive, a primeira vez que estivemos juntos, a primeira coisa que me chamou a atenção no senhor foi justamente o fato de ser monarquista. Isso já é um bom gosto Sim. tremendo. Sim, somos ambos monarquistas, ambos É, conservadores, né? Ambos temos uma posição bastante aguerrida, né? E positiva do agronegócio, é uma é. agenda importante do deputado. Então, nada melhor do que colher do deputado as suas impressões de como está o momento político no país, né? E como o deputado, depois, na sequência, né? Como o deputado vê essa eleição que se avizinha e os desafios que nós temos para esse pleito em outubro. Então, Rodrigo, muito pertinentes suas colocações. Quem me acompanha já nas redes sociais pode verificar que desde 1º de janeiro de 2019, eu considero que nós vivemos uma ditadura branca, uma ditadura togada. Infelizmente, o que o senhor falou em Eu só, relação... eu só vou pedir a gentileza da gente suspender esse senhor. Vamos, por favor, Mesomo ou Rodrigo, o que Não, mas você preferir, por é o favor. hábito, é o hábito, é o hábito. E aí, nós temos aqui mais de 1.000 dias, né? 1.100 e poucos dias de ditadura branca, ditadura togada. Como o senhor bem disse, invadindo competências, legislando no lugar do legislativo, mandando no executivo e suprimindo as competências dos outros dois poderes. E o mais triste de tudo isso, eu não quero aqui, eu detesto, inclusive, generalizações, né? Não vou dizer que a Suprema Corte, em todo a sua composição, corrobore dessas ações, porém, nós sabemos que, às vezes, a pessoa não concorda com determinada ação, mas também silencia. E silenciar é tão ruim quanto fazer algo negativo, né? Porque a gente entra na famosa espiral do silêncio. Então, quando a gente não discorda e manifesta, parece que estamos concordando, né? Então, você veja, o presidente da República, tudo que faz, ele é tolhido de forma ou de outra pela Suprema Corte. O Legislativo passa por uma crise de representatividade no que diz respeito à resposta aos anseios da população, uma vez que foram eleitos e também são impedidos de fazer com que o processo legislativo
trafegue de maneira fluida, né, nas casas legislativas, seja no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas ou nas câmaras municipais. E como o senhor bem disse, profissional do direito que cometendo vários abusos, né? Violando a Constituição por várias vezes, não só contra parlamentares, mas contra cidadãos comuns. Como o senhor bem disse aí, suspender um aplicativo de comunicação é como você mandar fechar uma rádio, mandar fechar uma emissora de televisão, mandar fechar um jornal, uma revista, por pior que possa ser o seu comportamento, a gente enfrenta, né? E não faz o que eles estão pretendendo fazer com determinado aplicativo. E também, o que é mais triste ainda, para aqueles que são profissionais do direito, e que foram, e mais ainda aqueles que passaram por concursos públicos dificílimos, como promotoria, como na justiça, né, para se tornarem juízes de direito. Nós temos no Supremo Tribunal Federal, você nem precisa ser formado em direito. Na verdade, você não precisa ser formado em nada. E isso eu fiquei sabendo há pouco mais de 4 meses atrás. Quer dizer, se você não for formado em nada, você pode ser indicado como juiz do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, que demonstração, qual é o incentivo, né? Qual é o alento que você dá aos profissionais do direito que se sacrificaram num concurso público para a magistratura, sendo que a Corte Suprema do país não é necessário você ter ou demonstrar suas competências no mundo jurídico. Não que isso consiga, por si só, melhorar a qualidade das pessoas que ali estão, mas justamente para ter a leitura que o juiz deve ter. Infelizmente, hoje nós vivemos uma incerteza jurídica causada pela Suprema Corte do país, que impede os outros 2 poderes de agir, e quando não impede, atrapalha no sentido de ficar pedindo inúmeras e extensas e infindáveis explicações, né, como manifestações, e aí o Poder Legislativo ou o Poder Executivo fica perdendo tempo, mais tempo em justificar, explicar ou dizer o que está fazendo para o Judiciário, do que propriamente fazer aquilo que ele foi eleito para fazer, o Executivo, para executar, o Legislativo para legislar. E isso acontece em todos os espectros da administração pública. E, infelizmente, nós temos visto, né, várias vezes, o senhor sempre acompanha aí o trabalho do senhor, nós temos visto muitas arbitrariedades cometidas contra cidadãos, sejam eles eleitos representantes pelo povo ou não, sejam cidadãos comuns. Então, quando se fala em ditadura militar, que as pessoas têm mania de falar em ditadura militar, na ditadura militar que se chamava, você tinha direito a contraditório, né? Não era assim, sair prendendo as pessoas ao léu, ao torto e direito, como acontece hoje em dia, com justificativas absurdas, né? Sob o ponto de vista de inquéritos de fake news, são totalmente abstratos, subjetivos e que ensejam toda a sorte de arbitrariedades. Concordo integralmente com o deputado. A Suprema Corte ela se tornou um órgão de exceção, vivemos um regime de exceção, e, em certo sentido, com uma insegurança jurídica provocada pela própria Suprema Corte. Aqueles que nos assistem, que talvez não tenham maiores informações, inclusive, sobre o período militar, o deputado coloca aí a questão do período militar, é importante que se diga que o período militar ele não pode ser analisado de modo monolítico. Nós tivemos 21 anos de governos militares,
Mas, na verdade, é preciso fazer as respectivas distinções, porque o primeiro período militar, né, ou seja, de quando nós temos ali a saída de João Goulart até a decretação do AI-5, nós tivemos pluripartidarismo, nós tivemos Congresso Nacional funcionando, foram momentos em que a cultura brasileira produziu o teatro de opinião, várias manifestações culturais importantes, como os festivais da música, aconteceram. Ou seja, portanto, é preciso mencionar de que são dados históricos, não são opiniões, né? Essas coisas aconteceram, elas estão lá, né? O Congresso funcionou, e ao mesmo tempo, após, né, 1979, de 1979 até a entrega do poder aos civis, quando isso acontece com a eleição de Tancredo Neves, que vem a falecer e assume, portanto, José Sarney, é preciso dizer também que havia uma normalidade democrática significativa, porque os partidos políticos começaram a se formar, partidos que estão aí até hoje, como é o caso, hipoteticamente, do PTB, do PDT, enfim, o MDB, né, que era o PMDB, nós tivemos eleições já em 1982, né, todos os anistiados voltaram, todos os crimes que foram Voltaram cometidos... em 79. Voltaram em 79. E não sofreram um arranhão. Um arranhão. Não sofreram arranhão. E é importante frisar no que o senhor está contextualizando historicamente, o AI-5 se deu em final de 68, 13 de dezembro de 68. E foi ensejado por extensas provocações, né? E atentados terroristas, como o do aeroporto dos Guararapes, o qual... Exatamente. Aqui, quem está vendo o meu lápis aqui, ó, aqui em cima de mim está o meu tio, né, senador Nilo Coelho, que na época era deputado federal pelo estado de Pernambuco, candidato a governador nas eleições de 1970, se não me engano, 1968, se não me engano. E ele chegou com a diferença de 6 minutos da explosão da bomba no aeroporto dos Guararapes, e lá encontrou uma verdadeira cena dantesca de membros, de pessoas despedaçadas, pessoas com cabeça aberta, inclusive o pai de um atual deputado estadual do estado de Pernambuco estava lá, faleceu, um ajudante de ordens lá da Marinha perdeu, acho que 4 dedos da mão. Foi uma verdadeira cena de horror, né? Então, são fatos que ocorreram, que ensejaram o AI-5. Mesmo assim, não é da forma que as pessoas falam que acontecia, porque ditadura se pressupõe uma inalternância, né? Por exemplo, não existe, eu nunca vi ditadura com bipartidarismo, né? Que é o que aconteceu aqui no Brasil. E como o senhor bem disse, aconteceu isso depois de um determinado tempo. E acabou isso antes de entregar o poder aos civis. Em 1980, houveram todos os registros das legendas que o senhor colocou, como PTB, PDT, PT. O PT. PT se deu em 1980. Ou seja, durante o regime militar, aconteceu isso. E dizer também que nós tivemos aí, apesar de serem presidentes de formação militar, nós tivemos uma alternância do poder e cada um, obviamente, tinha a sua devida visão sobre vamos dizer, o arcabouço jurídico e social de cada época que cada um regeu, né? Cada um pegou. E dos 21 anos que o senhor colocou, que eu queria chegar nesse ponto, dos 21 anos de regime militar que nós tivemos, que se você pegar são mais de 252 meses, né?
Dos 252 meses, o Congresso ficou fechado 11 meses. Ou seja, que ditadura é essa onde você tinha, inclusive, pessoas como Ulisses Guimarães que falavam horrores lá, assim, contra o status quo reinante no momento, e mesmo assim não teve arranhado nenhum fio de cabelo de si ou daqueles que estavam consigo. Agora, quem foi para a luta armada, quem foi atentar contra a vida de pessoas inocentes, quem foi buscar recursos no exterior, na União Soviética, em Cuba, na Tchecoslováquia, levar informações do Brasil para fora para subverter a ordem aqui, aí é outra cena, assaltar banco para levantar fundos para fazer uma revolução aqui dentro é outra história. Mas nós não tivemos naquela época, como o senhor tem notícia, de arbitrariedades cometidas como são cometidas hoje, que são cometidas sob o manto de uma democracia. Isso, perfeito. Já que adentramos aí nesse resgate histórico, né, cabe mencionar que, é claro, todo período de exceção merece ser revisitado, mas sempre com equilíbrio e sem as paixões, né? E quando revisitamos aqueles que pereceram nesse período, mesmo considerando-se ali a comissão, né, da verdade petista, né, nós vamos chegar ali a um número de 500 pessoas, né? A maioria esmagadora dessas pessoas que faleceram em confronto, porque estavam assaltando bancos, sequestrando pessoas, promovendo, sequestrando embaixadores estrangeiros, enfim, trocando tiros com as autoridades, né? Ou seja, a maioria esmagadora dessas pessoas veio a óbito em movimentos de guerrilha, seja urbana ou rural, como no Araguaia, né? Portanto, não existem santos esquerdistas, né? E a verdade é que todas as organizações terroristas da ocasião, né, a Val Palmares, MR8, o MR8, a P, enfim, todas elas tinham um compromisso declarado e nos seus documentos de fundação com a instauração de um regime de ditadura do proletariado em moldes marxistas. A única divergência entre eles é se seria o modelo cubano, se seria um modelo chinês, se seria um modelo soviético. Ou seja, então ninguém naquele período estava lutando por democracia, né? Então a gente precisa frisar isso, já que exatamente, entramos nesse resgate histórico aí. E hoje nós ouvimos que essas pessoas que ali estão na Suprema Corte estão defendendo a democracia, né? Sim, e na verdade não estão defendendo democracia nenhuma, porque se você pegar o próprio discurso que hoje todos têm acesso da reunião que precedeu a edição do AI-5, o jurista, o Dr. Gami Silva, ele fala que nós entraríamos num período de exceção, né, com o AI-5, porém, necessário para aquele momento. Mas eles não tentaram travestir o período de outra coisa, né? O período de exceção era para combater justamente o terrorismo e tudo isso que o senhor colocou agora há pouco. Sim, e num momento histórico... Falam em nome da democracia, né? Sim, e naquele momento histórico é importante frisar, até porque jovens que nos assistem, ou pessoas que têm um pouco manancial teórico e historiográfico, enfim, é importante a gente mencionar que aquele período era um período da Guerra Fria, o embate, né, todo o embate que se dava, o que é um contexto geopolítico completamente diferente do que nós vivemos hoje, né? Então, portanto, o que nós temos hoje é um Supremo Tribunal Federal cumprindo missão. É uma Suprema Corte, onde nós temos lá militantes que foram colocados lá pelo PT,
pelo PSDB, né, e que estão lá a serviço, cumprindo, né, determinações partidárias e querendo fazer a todo momento a obstrução do governo. Né, porque, como não conseguem colocar povo na rua, como não conseguem impeachment no Congresso, não tem capacidade, né, qual a alternativa que sobrou à esquerda? A obstrução judicial. A obstrução judicial. E aí, veja só, deputado, aqui no Rio de Janeiro, que situação dramática que nós vivemos. Hoje, né, está aí nos noticiários, que ontem, né, na sessão da tarde de ontem, o Supremo Tribunal Federal, ele deu alguns dias aí, eu não me recordo exatamente quantos dias, eu acho que 30 dias ou um pouco menos, para que o Rio de Janeiro apresente ao Supremo Tribunal Federal um plano de redução da letalidade da polícia fluminense. Então, é algo verdadeiramente dramático, né, que, primeiro, nós tenhamos um comunista como Alessandro Molon, tenhamos um comunista como Marcelo Freixo, né, gente desqualificada e da pior espécie, faça o quê? Ingressem com ações judiciais no Supremo Tribunal Federal, buscando a obstrução da atividade policial no Rio de Janeiro, e o Supremo Tribunal Federal acate isso, intervindo em segurança pública. Então, chegamos ao ponto em que o Supremo Tribunal Federal já havia impedido ações policiais no Rio de Janeiro, inclusive detalhando a impossibilidade de sobrevoos de helicóptero em determinadas operações, se não em situações autorizadas e comunicadas previamente ao Supremo. E agora, na sessão de ontem, pede um plano do Estado para a redução da letalidade policial. Eu fico me perguntando o que a Carmen Lúcia sabe sobre o Complexo do Alemão, sobre a Maré, né? O que o Lewandowski já fez em termos de incursão numa área deflagrada de conflito. Eu queria, como cidadão, né, não como deputado, mas como cidadão, indagar ao Supremo quais as medidas de letalidade que eles tomarão em relação ao que alguns deles, né, não vou generalizar mais uma vez, gostam de promover em rodas sociais, como o aborto, né? Então, essa letalidade, eles não se incomodam, né? Exato. Essa letalidade, eles não estão nem um pouco preocupados, eles estão preocupados com a letalidade policial, mas com a letalidade do bandido contra o policial, eles também não estão preocupados. Então, o policial é um cidadão, nem falam de segunda classe, mas eu acho que para eles o policial é um cidadão de terceira classe, porque o policial alvejado não tem direito absolutamente a nada, porque já não tem a simpatia da imprensa, já tem repulsa de parte da população que vive escorada ou na criminalidade organizada ou na criminalidade local, né? Que vive por conta da criminalidade, que essa população, obviamente, não tem interesse nenhum em atuação policial. Então, o policial ainda tem contra si grande parte do aparato jurídico estatal, que como o senhor acabou de colocar, e que você precisa... hoje precisa quase que justificar a atividade policial como sendo necessária a manutenção da democracia e da ordem social. Então, é um verdadeiro absurdo, né? O que nós estamos vendo no dia de hoje. No caso específico dos ministros, que vivem uma vida totalmente desconexa com a realidade da população, moram em Brasília, que é uma cidade muito segura, tem um aparato de segurança gigantesco, praticamente não convive com a realidade da população brasileira, e aí querem ainda indagar o governo do Estado do Rio de Janeiro, que tem problemas gravíssimos na área de segurança pública. Na área de segurança pública,
desde quando o senhor falou aí, de 1982, quando elegeu o Leonel Brizola, que muita gente gosta de ficar dizendo que era um bastião da democracia, coisa e tal. Na verdade, foi ele que criou as bases desse narco-estado que virou o Rio de Janeiro, que é praticamente algo enraizado, que dificilmente você conserta do dia para a noite, com questionamentos dessa ordem de baixa de letalidade. Eu quero saber a população. Nós tivemos a notícia de semana passada, um turista israelense que foi atacado a faca aí no Rio de Janeiro, e por sorte, como ele tem treinamento militar, como Israel é obrigatório o treinamento militar de 3 anos para homens e mulheres, independente da condição social, idade, sexo, etc. Você tem que ter um treinamento militar durante 3 anos. Ele conseguiu imobilizar o criminoso e ainda conduziu a polícia, né? Então você veja o seguinte: é um verdadeiro absurdo. Então o Poder Judiciário não está preocupado com a sociedade, ele está preocupado com o criminoso, como o senhor está dizendo. Eles estão agindo em prol de uma causa. E eu sempre coloco, quando me falam da monarquia, que é uma coisa antiquada, que é uma coisa que vai favorecer um pequeno grupo de uma família, aí eu pergunto, como você sabe, né, Rodrigo, nas monarquias, você tem que submeter os nomes das pessoas que vão à Suprema Corte ao soberano da nação. Eu quero saber quem que ia apresentar o currículo, quem é o primeiro-ministro que teria a coragem de submeter o currículo de certas figuras que ali estão ao soberano, à sua majestade, para que esses fossem nomeados à Suprema Corte. Então, como sempre diz aqueles que apoiam a nossa causa monárquica, né? Se existe uma barreira contra o comunismo, contra o socialismo, que hoje, né, nós temos aí uma certa segurança na questão das Forças Armadas, nós teríamos uma dupla barreira caso nós tivéssemos um regime monárquico, porque dificilmente certas pessoas chegariam a altos postos do poder público como chegaram ao longo de governos sociais-democratas e sindicalistas e comunistas como nós tivemos nos últimos 16 anos. Eu concordo perfeitamente e agrego, deputado, que quando falamos em monarquia, acho que o grande ponto de ruptura que nós tivemos no arco histórico brasileiro, claro, tivemos vários momentos de ruptura, mas o mais denso e perigoso, né, e onde tivemos a inflexão da onde nunca mais retornamos, foi justamente a queda da monarquia com aquele golpe militar de 1889, e onde o Brasil... militares se arrependeram depois. Amargamente. Bom, a Marinha nunca participou, né? E houve a revolta, inclusive, da Armada. Mas o próprio Exército arrependeu-se, né? Mas, de qualquer sorte, vamos observar que, a partir dali, primeiro, o Brasil ele promoveu um divórcio com as suas tradições, com a sua história, com a sua origem, né, com a sua identidade, e, portanto, a República ela nasce ilegítima, e desta ilegitimidade nós observamos toda sorte de instabilidades que se sucederam ao longo de todo esse período, ou seja, porque perdemos a direção, né, perdemos o rumo. A República nunca teve um projeto de nação, como era o caso do Império. Portanto, viramos ali uma nau sem rumo e, ao mesmo tempo, perdemos uma régua moral. Por quê? Porque o imperador exercia justamente este ponto regulatório, né? Essa régua moral, esse norte ético que instruía a vida pública brasileira.
E a partir já do período republicano, o que nós observamos ali, já no governo de Deodoro, é a farra generalizada que começa com práticas nunca vistas no país até então. De modo que... Tanto que Rui Barbosa falou exatamente isso, né? Exatamente, exatamente. Ele que participou e apoiou, digamos assim, em certa medida, a tomada republicana do poder, logo também expressou o desgosto e a decepção com o que se sucedeu, né? De modo que fazer, né, um resgate desse período é cada vez mais importante, porque o que nós observamos ao longo da República é sempre a tentativa de apagarmos o passado. E acho que isso é gravíssimo, porque, veja, o brasileiro ele tem um grande problema de autoestima e de, digamos assim, pouca densidade patriótica, justamente porque, como o passado é sucessivamente apagado, né, a Primeira República tratou de difamar todo o período imperial, ridicularizar Dom João VI, transformar Dom Pedro I apenas num mulherengo, quer dizer, o seu comportamento em relação às mulheres passou a ser o elemento central, todo o resto foi apagado. Você tem, então, todo um trabalho de difamação, diminuição, um trabalho de destruição do legado imperial. Quando vem Vargas, já começa taxando a Primeira República de República Velha. Ou seja, ao taxar de República Velha, já se denota aí, né, um tom pejorativo com que o período Vargas tratou, né, a República, a Primeira República. E assim sucessivamente, até chegarmos, né, ao PT, onde então o Lula ficava dizendo, nunca antes na história desse país, como se o Brasil tivesse iniciado com aquele petista, né, com ele. Depois de Cabral veio Lula. Depois de Cabral, né, Lula. Quer dizer, então, isso faz com que nós tenhamos aí um déficit de memória, e sem essa memória não há orgulho, né? E sem o orgulho, o patriotismo, claro, ele fica pouco denso, né? E aí nós temos um amálgama na população, né? Aquilo que nos une como comunidade, aquilo que nos dá a sensação de pertencimento, né? Fica muito fluido. Então nós temos grandes desafios. Haja vista o que o senhor acabou de falar, o centro do Rio de Janeiro, o centro de São Paulo, o centro histórico, né, de ambas as cidades, que são totalmente abandonados, são regiões degradadas, né? Sim, então, sim. A fim de não conservar essa memória histórica e patriótica que o senhor colocou. Veja, ainda tendo em vista, eu acho que Joseph Stalin deve ter se inspirado muito nos republicanos brasileiros, porque os republicanos brasileiros foram mestres em apagar a história, né? Inventaram um monte de mentiras, como o senhor falou, inventaram novas verdades, inclusive que a bandeira verde e amarela é por causa do verde das matas e o amarelo era por causa do ouro, e quando nós sabemos que o verde é da família de Bragança e o amarelo é da família Habsburgo, né? E tantas outras mentiras, como a deterioração do Dom João VI, Dom Pedro II, Dom Pedro I. E a República, na verdade, ela se deu justamente para preservar privilégios de oligarquias locais e se vingar da princesa Isabel e da monarquia por conta da Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Então foi uma vingancinha, né, contra Sua Majestade, e que custa caro até hoje ao Brasil. Ontem eu tive a satisfação, a oportunidade, a honra de participar do aniversário de 81 anos de Dom Bertoldo. Vi no seu Instagram. E eu queria parafraseá-lo dizendo aqui que ele diz que nos 81 anos de vida dele, que ele fez ontem, ele nunca viu um brasileiro dizer que a República deu certo, né? Então,
Lógico que deve ter gente que acredita que a República dá certo, mas nós temos aí 130 e quase 3 anos, né, de República, e eu não vi até agora a pujança que nos ofereceu o Império, salvo voos de galinha, né, como o senhor bem disse, que nós tivemos aí em alguns governos, mas nós não tivemos continuidade, tivemos sequências de interrupções da ordem democrática e, por vezes, a ascensão de pessoas totalmente desqualificadas aos mais altos poderes do Brasil, da administração pública, em todos os poderes, né? Como o senhor citou aí 2 parlamentares aí do seu estado, Rio de Janeiro, que eu conheço a atuação deles, é vergonhosa, né? A atuação deles, ela está pouco interessada no bem comum, no interesse público, no desenvolvimento do país, na geração de emprego, renda. Eles querem justamente cumprir uma missão, como o senhor bem disse, em favor da cartilha comunista, que as pessoas também, hoje em dia, doutor Rodrigo, quando a gente fala em comunismo, remetem àquele padrão comunista da Revolução de 17 na Rússia, aonde era a revolução do proletariado, da luta de classes, e assim como modernizou-se o automóvel, o telefone, as comunicações, o comunismo também se modificou, se amalgamou com outras causas e que hoje se apresenta de diversas formas, através do pseudo-ambientalismo, da pseudo-defesa dos direitos humanos, da pseudo-defesa dos mais pobres, que, na verdade, por trás disso tudo está o novo, né? a nova forma de apresentar o socialismo, e que, por vezes, nós até pegamos pessoas ditas esclarecidas, se tornando duas figuras interessantes da sociedade atual, que é o inocente útil, que é aquele mais... vamos dizer, aquele mais incauto, e o idiota útil, né? Que é aquele que se põe a serviço da causa sem entender o que ele está fazendo, que aquilo ali vai se voltar justamente contra ele. Contra eles. Haja visto o que aconteceu na Revolução de 1917, que assim que chegaram ao poder, os bolcheviques decapitaram justamente aqueles que os ajudaram a chegar até lá. Sim, sim, certamente. E é o que nós vivemos hoje, numa situação dramática e com necessidade de enfrentamento, porque as pessoas pensam que o comunismo é algo anacrônico. Muito pelo contrário, é perfeita a sua observação. Nós temos apenas hoje novas formas pelas quais aquelas ideias marxistas se apresentam. Né? Quando num determinado momento, né, ali mais ou menos nos anos 60, a inteligência, né, os teóricos do marxismo perceberam que aquele discurso clássico, né, do proletário contra o burguês não levaria a lugar nenhum. O que eles fizeram foi substituir aquela lógica patrão, né, empregado, pela lógica opressor e oprimido. E aí passaram a dividir toda a sociedade em movimentos, né, classificando opressores e oprimidos. Então, o pai e a mãe são o opressor, o filho é o oprimido. O filho é oprimido. É o opressor, né? E o professor aluno é o oprimido. Exatamente. Quer dizer, o branco é o opressor, o negro é o oprimido. A mulher, o homem é o opressor, a mulher é oprimida. E assim vai, ou seja, o heterossexual é o opressor, o homossexual é o oprimido, e assim vai, ou seja, todos os meandros, né, da sociedade. A sociedade foi sendo craquelada nessa narrativa, né, as unidades perdidas, a ideia de indivíduo dissolvida, para que, então, fossem postas esses blocos, né, identitários, nessas disputas identitárias, nessa luta que se coloca
nesse frenesi até a destruição da própria língua portuguesa, quando começam a falar todes, bem-vindes, né? Ou seja, a própria língua, chegamos ao absurdo, né? A insanidade, a barbaridade, onde a própria língua é tida como algo opressor. Quer dizer, então é gente maluca, é gente que precisa de Essa é a medicação. maior prova da tara dessa gente, né? Essa questão da mutação linguística, né? Então, para quem não sabe, eu sou do ramo agrícola, do agronegócio, e para quem não sabe, eu vou dar uma breve aula de biologia aqui, vegetal. O milho, que é uma cultura vasta aqui no Brasil, tem o macho e a fêmea, né? Então, você tem o pólen, que é o macho, e as folhas, que são a fêmea. E se não houver o receptáculo da fêmea e não houver o pólen do macho, não existe a espiga, né? Então, de novo, voltando ao que o senhor falou, o pólen é o opressor, ou o pé é o oprimido, ou coisa que o vale. Mas a história é que é o macho e a fêmea. E se você pegar 2 machos, não vai dar espiga. E se você pegar 2 fêmeas, também não vai dar espiga. Você precisa dos 2. Tanto que as empresas de desenvolvimento tecnológico e de genética trabalham incessantemente em cima das novas tecnologias, a fim de trazer aquilo que há de mais moderno na questão de defensividade contra pragas, doenças, etc. Mas a questão da língua se materializa na própria, eu quis chegar justamente nesse ponto, na materialização da natureza das coisas, né? Então você não pode subverter a ordem natural, porque você você vilipendiando, violando a língua da forma que essas pessoas têm colocado, você está desafiando, inclusive, a natureza, né? Porque amanhã vão dizer que vão chegar em pontos aonde não existe mais aonde chegar, porque é uma tara, é uma loucura, a loucura da cisão e desse craquelamento que o senhor colocou chega a níveis espantosos, né? Então, é como se isso fosse mudar a vida da população que está sofrendo, a população do Nordeste que não tinha água até outro dia, que agora vai ter através da transposição do São Francisco, ou outras pessoas que nasceram no Mato Grosso e têm mais ou menos a minha idade, esperando a famigerada BR-163 ser pavimentada, que demorou 40 anos e 11 meses, e o ministro Tarcísio concluiu em 9 meses com o batalhão de engenharia do Exército. Então, é inacreditável a desconexão dessas pessoas com a realidade da população brasileira. Sim, chega a ser espantoso, né? Chega a ser espantoso. Nós temos problemas do século XIX, né, não resolvidos, porque nós temos uma agenda de saneamento básico, né, e precisamos de bilhões de investimento em saneamento básico, né, a partir do novo marco do saneamento, né, esse dinheiro começa a chegar, mas até então, né, e sob as administrações petistas, a desgraça continuava, né, até porque, comparativamente, né, a Europa resolveu a agenda do saneamento no século XIX. Nós, aqui no Brasil, estamos no século XXI sem resolver a agenda de saneamento básico. A gente está falando de falta banheiro para boa parte da população brasileira. E a esquerda com a agenda de todes, bem-vindes, elo, e por aí vai. Quer dizer, isso é uma insanidade, isso é não ter o que fazer, é falta de um tanque para lavar roupa, uma pia cheia de louça para encarar, porque é inacreditável. Como diz no interior, falta um lote para carpir. Exatamente, perfeito. É isso. Mas, doutor um Rodrigo, veja que os fatos históricos se repetem, né? Então, começa com Marx, depois tem a Revolução de 17, depois existe uma mutação, aí, como o senhor colocou, na década de 60, que inclusive as inteligências de Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, União Soviética agiram fortemente fora da sua região, né? Ou seja,
na América do Sul, na América Latina, na Ásia. E depois, agora, nesse momento, nós estamos vivendo outra mutação, né? Estamos vivendo essa outra mutação da esquerda, que por vezes, e eu vejo muito isso, pessoas são cooptadas, são pessoas incautas que são cooptadas por esses temas absurdos, né? Como se eles fossem importantes. E nós lembramos que na década de 60 e 70, nos grupos revolucionários que o senhor citou há pouco, né? A Ação Popular, a Aliança Libertadora Nacional, MR8, enfim, aí existiam lá discussões entre eles, né? Se o comportamento do companheiro ou da companheira era digno de um revolucionário ou não, né? E se tal coisa era de burguês ou não era, se isso podia ou não podia. Exatamente. O senhor se lembra disso. E aí chegava até o cúmulo de ter o tal justiçamento, que pessoas foram mortas dentro das próprias organizações comunistas por teóricos, né? Que faziam leituras das suas bíblias marxistas lá, e de acordo com a interpretação, assim como alguns juízes hoje se manifestam, que a lei se comporta ao bel prazer daquilo que eles entendem como correto, agiam, né, dizendo se o comportamento de companheiro A, B ou C era revolucionário ou não. E hoje as pessoas dizem, se você não usa essa linguagem, você é taxado como opressor, homofóbico, anti-isso, anti-aquilo. Sim, sim. E vai longe, né? Essa coisa vai longe. Eles não têm fim, eles não têm medida da dimensão dos absurdos que eles colocam em pauta de uma população como a população brasileira, que, como o senhor bem colocou, vive contrastes que, por vezes, remetem ao século XIX, como é o caso do saneamento básico. Então, veja que a esquerda ela vai se atualizando, ela vai se modernizando, e hoje ela se apresenta através de diversas pautas, como sendo inocentemente apresentadas à população, e que por trás contém um ingrediente nocivo, praticamente mortal, e no fim nós estamos vendo a supressão de liberdades individuais. Sim, certamente, certamente. Essas questões, né, enfim, tudo que a gente está conversando aqui vai se imbricando, né, vai se conectando, porque fazem parte de um longo arco de questões. Mas antes de continuar, eu só queria pedir uma informação, se o deputado tem. O meu reloginho aqui no painel, ele travou, e eu não sei quanto tempo nós temos. Nós temos mais 11 minutos, doutor Rodrigo. 11 minutos, puxa vida. O meu reloginho aqui travou, ele não tá rodando aqui na tela. Nós temos mais 11 minutos. Puxa vida, essa prosa tá boa e a gente só tem mais 11 minutos, pô. Mas vamos falar um pouquinho de futuro, então, deputado. E, claro, já fica desde já o convite para que a gente, em breve, depois, lá por março, abril, venha fazer uma outra rodada para conversar sobre mais assuntos, porque aqui o papo está rendendo, né? Uma alegria poder compartilhar. O papo está rendendo. Como é que o deputado vê outubro? Como é que o deputado... Rodrigo, eu vejo da seguinte forma. Essa semana que passou, o presidente Bolsonaro veio a São Paulo por conta das chuvas torrenciais que ocorreram aqui. Nós visitamos cidades do entorno aqui da Grande São Paulo, Franco da Rocha. Eu acompanhei no seu Instagram a proximidade com o presidente, o trabalho excepcional feito. Parabenizo o deputado de viva voz aqui. Ele teve aqui com 5 ministros, né? Ministro da Cidadania, João Roma, ministro Tarcísio Gomes de Freitas, Infraestrutura, ministro Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, ministro Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, e todos estiveram aqui para prestar
a assistência necessária aos prefeitos daquela região mais atingida. E o que nós vimos? Que é o que eu vejo quando eu participo de agendas com o presidente da República. A gente sai na rua e existe uma grande aglomeração de populares em todos os lugares que nós vamos. Em Franco da Rocha e Francisco Morato, aconteceu a mesma coisa. Nada diferente daquilo que eu já havia visto em outros lugares. É lógico que lá, por ser um reduto forte do PT, principalmente, houveram algumas manifestações no meio daqueles populares que eles se encontravam, fazendo gestos obscenos ou xingando o presidente, etc. e tal, mas eram uma minoria. E se nós remetermos às eleições de 2018, você não vai ver uma pesquisa eleitoral, com exceção daqueles 3 dias que se aproximaram do pleito, né, da eleição em si, que disseram que o presidente Bolsonaro estava na frente. Por quê? Porque eles justamente não querem dar o retrato real do que acontece na sociedade, né? Então, nós acabamos de falar aqui, certas pessoas, alguns juízes, alguns jornalistas, alguns meios de comunicação, dizem que estão lutando pela democracia, enquanto, na verdade, estão sendo perpetradas as maiores arbitrariedades jamais vistas no Brasil, e com embasamentos absurdos, né? Então, se defende. Hoje em dia, é pior porque nós não temos... Sob o manto da democracia, pode tudo, inclusive a arbitrariedade. E o que nós vimos em 2018 foi exatamente a mesma coisa. Bolsonaro perde para todos os candidatos. Bolsonaro, no segundo... Aí foi pro primeiro, aí chegou no primeiro turno, ele chegou muito à frente do segundo colocado. E chegou no segundo turno, ele venceu do segundo colocado com uma vantagem também bastante grande. Mas nunca os institutos de pesquisa disseram isso, né? Então você vê a cara dos jornalistas que estavam cobrindo a eleição, tanto do primeiro quanto do segundo turno, quando se materializaram os resultados ali proclamados, né? Então, o que nós estamos vendo hoje, em 2022, é exatamente aquilo que nós vimos em 2018. A memória do brasileiro é curta e fica todo mundo perguntando: ô, deputado, como é que é? E agora o Lula está na frente, não sei o quê, etc. e tal. Eu quero fazer um teste. Vamos aí no Rio de Janeiro, na Cinelândia, em Copacabana, no aterro do Flamengo, e coloca os dois, coloca o Lula e coloca o presidente Bolsonaro, e vamos ver qual que arregimenta mais pessoas em torno de si, qual que consegue passar sua mensagem para o maior número de pessoas. Aqui em São Paulo eu desafio. Vamos na 12 de outubro na Lapa, vamos em Santo Amaro, no Largo 13, vamos na São João. Escolha um lugar, né? Aqui na capital, no interior, aonde quiser, vamos levar os dois candidatos para ver quem vai ser aclamado pelos populares e quem não vai ser. Então, totalmente, de novo, né? Assim como alguns que pertencem a determinadas esferas do poder estão totalmente desconexos com a realidade, hoje nós temos aí, salvo raríssimas exceções, e alguns meios de comunicação e jornalistas, salvo raríssimas exceções, eles dão uma imagem do Brasil e do cenário político nacional totalmente divergente do que nós encontramos na rua, né? Então, eu não consigo achar aonde encontra esteio essas pesquisas ou análises de jornalistas que ficam dentro de redações de jornais ou nas suas casas fumando 3, 4 carteiras de cigarro por dia, com a foto do Che Guevara de um lado, do Fidel Castro do outro, fazendo análises políticas sobre o que vai acontecer em outubro de 2022. Então, de novo, dentro do que o senhor acabou de falar, é uma tara, um verdadeiro manicômio de pessoas que quer induzir as outras a acreditar na sua realidade paralela.
É a busca da construção de uma narrativa, não é, deputado? Que não existe. Porque é algo desconectado da realidade, completamente. Deputado, eu estou lamentando aqui que a gente tá chegando nesse momento que o Instagram bloqueia a gente e quero em breve tá voltando a conversar com o deputado. É uma prosa muito gostosa, muito bom, e queria parabenizar o deputado Obrigado. pelo trabalho que vem fazendo e quero exortar o deputado que em outubro se candidate novamente, renove seu mandato, porque a população de São Paulo merece o senhor do parlamento. Eu desafio o senhor também a se apresentar, a se habilitar como candidato aí no Rio de Janeiro e que sejamos colegas no Congresso Nacional. Tá certo, tá certo. Com um convite desse, vou me animar. Vamos lá, vamos lutar juntos. Anime-se, Então. anime-se que o Brasil precisa não de um nem dois, precisa de vários de nós e nós não podemos, nesse momento, nos furtar essa missão. Tá ótimo. Muito obrigado, deputado. Um forte abraço e até breve. Até breve. Até breve. Muito obrigado a todos que nos assistiram também. Um obrigado a todos, saudações imperiais. Saudações imperiais. Ave Império. Até logo.